Queria começar dizendo boa noite a todos. É um prazer, de verdade, receber vocês para esse primeiro encontro agora do segundo semestre. A partir da escuta que nós tivemos com as famílias e com os alunos e os educadores antes das férias, nós pensamos nessa sequência de 4 lives que se iniciam hoje, com temáticas que a gente entendeu que eram relevantes para serem conversadas com as famílias e os educadores nesse momento. Então, a gente vai ter uma sequência de 4 encontros, o primeiro, então, acontecendo hoje, com a Bianca, que é um privilégio. Vou apresentar a Bianca para vocês. A Bianca é psicóloga clínica, social e educacional, professora universitária, consultora em desenvolvimento socioemocional com trabalhos para a Unesco, escolas privadas e públicas, ONGs e empresas. E, como eu já falei para ela, uma pessoa que vem dialogando muito com textos, com vídeos, com o que a gente vem pensando em escola, e aí daí que surgiu a vontade de convidar a Bianca para conversar com a gente, conversar com a nossa comunidade. A gente pensou no seguinte formato para a live de hoje. Eu e as orientadoras do Fundamental 1 temos questões que a gente queria trazer, como eu disse, a partir da escuta das famílias e dos educadores, dos contatos que tivemos antes das férias. Então, a gente vai fazer essas 3 perguntas em sequência e aí a Bianca vai respondê-las. Depois, a gente vai abrir para que vocês possam fazer perguntas pelo chat e aí vocês vão encaminhar pelo chat, como a gente já fez na live do Christian, e a gente faz as perguntas para a Bianca, tá bom? Acho que é isso. Então, eu vou começar contando para vocês a minha pergunta. Eu assisti algumas lives da Bianca. A gente tem, acho que todo mundo agora, com essa pandemia, está assistindo muitas lives. Acho que talvez seja das coisas interessantes do compartilhamento de informações e de ideias que tem acontecido nesse momento, né? E sempre a Bianca é uma profissional que me toca muito no que ela traz. Mas as lives que assisti da Bianca e de tantos educadores que respeito e que admiro, falavam de crianças de educação infantil, de crianças muito pequenas. Os textos que eu fui lendo também falavam muito mais de crianças muito pequenas. E aí fiquei com muita vontade de ouvi-la em relação às crianças um pouco maiores. E essas crianças da segunda infância? O que a gente tem que prestar atenção? O que a gente tem que pensar sobre eles nesse momento que eles estão vivendo de pandemia? Então, daí, dessa minha vontade, dessa minha inquietação, que surgiu o desejo de convidar a Bianca para falar das crianças um pouco mais velhas, né? Como que é para uma criança já um pouco maior, mas que é uma criança, a gente nunca pode esquecer disso, viver uma situação como que a gente está vivendo agora. Então, a minha pergunta era essa. Vou passar a fala agora para a Simone, que vai fazer a segunda pergunta. Boa noite a todos. É um prazer, Bianca, você estar aqui para conversar com a gente. O que eu queria que você falasse um pouquinho tem a ver com o que a Maria Cláudia está dizendo, que hoje em dia todos nós estamos nos relacionando por meio da tela de um computador, de um celular. E pensando nas crianças, como que a gente pode fazer para poder conciliar um pouco mais as atividades, outras atividades, né? Então, essa ideia de equilibrar esse tempo da criança com atividades fora da tela. Agora, a Carol vai fazer a terceira pergunta. Boa noite, gente, a todos. Agradeço também muito a presença da Bianca e a presença das famílias. Nesse momento é importante para a gente ter reflexão, né, porque acho que é um momento de muitos desafios. Eu trouxe, né, para nós compartilharmos aí, conversarmos com vocês, uma preocupação aí com o tempo, como a gente pode ajudar, né, enquanto vocês no papel de famílias e nós aí no papel dos educadores, ajudarmos a organizar o tempo das crianças, o tempo da vida das crianças nesse momento, né, de forma que elas possam conciliar o tempo do brincar,
o tempo de se socializar com os colegas, é o tempo de fazer as atividades escolares, né? Então, como organizar tudo isso, as atividades físicas, então, como organizar esse tempo de vida aí das crianças nesse momento. Joia! Então, boa noite, queridos noite. pais. É um prazer estar aqui para poder dividir com vocês essa noite. Eu sou de Porto Alegre, então não estranhem o sotaque, né? O sotaque não é paulista. Vamos fazer essas possibilidades que as reuniões online nos permitem, né? Das trocas um pouco mais à distância. Agora, toda a distância parece perto, né? São os paradoxos da pandemia e da quarentena. Então, muito obrigada pelo convite, especialmente a Maria, né? Carol, Simone, obrigada por confiarem em mim e estar aqui dividindo essa noite tão importante com as famílias. Bom, vocês trazem questões fundamentais. Eu vou abrir, né, esse nosso diálogo e coloquei já para as colegas que elas podem se sentir bastante à vontade em qualquer momento para fazer qualquer consideração, ponderação, trazer algum exemplo, para a gente poder fazer da maneira mais interativa possível, que os pais se sintam muito à vontade também para trazer comentários, né, sugestões e perguntas também. Mas nós começamos a quarentena entendendo que ela seria de alguns dias. Esses dias viraram meses. E esses meses estão se consolidando como o nosso 2020, né? Acho que tem um processo de aceitação nas últimas semanas de entender que esse é o nosso 2020. Deste jeito, com esses desafios. Em janeiro, fevereiro, eu fiz, acho que mais de 20 jornadas pedagógicas para diferentes escolas, né? Concilio a atividade de assessoria às escolas, toda a região sul, com atividade de consultório. Nenhuma dessas jornadas a gente estava, né, preparando o grupo de professores ou mesmo nas assessorias aos pais para viverem uma pandemia. Todo mundo foi pego pelo pé, de forma muito abrupta. Então, a gente fala de um trauma social, né? O modo como foi restringida, todas as convivências sociais, as idas às escolas, a convivência com os familiares, foi vivido de uma maneira muito abrupta e muito traumática. Então, a gente está falando disso, de algo que a gente não tem narrativa simbólica, que a gente não construiu uma conversa sobre isso. A gente está construindo essa conversa no processo, na caminhada. E por essa extensão um pouco mais longa do que imaginávamos, e toda a apreensão que gera esse momento, né, mundialmente desafiador, uma metáfora pode nos ajudar a pensar, que é a metáfora da sala de espera. E ela vai conectar com as 3 perguntas. Nós nos demos conta que a quarentena, que esse tempo do isolamento social, da restrição das aulas, não pode ser vivido como se vive uma sala de espera. E que quando abrir a porta, quando terminar esse tempo, aí sim a vida vai começar. Como se a vida fosse começar depois que a quarentena passar. Então, nesse tempinho, a gente tem que ocupar as crianças. A gente tem que dar um jeito para passar o mais rapidinho possível sem a gente perceber muito, que às vezes é o que a gente faz numa sala de espera. Muitas vezes eu abro aqui no consultório a sala para atendimento e na sala de espera tá, os pais ou as crianças ou os adultos que estão aguardando mexendo no celular, como se aquele tempo não existisse. E eu sempre me pego pensando quando eu vejo uma dupla de crianças e pais, poxa, que tempo interessante, às vezes é 5, 10 minutos que poderia estar conectando, investindo numa conversa interessante, de saber como é que foi o dia, né, como é que está passando, ou de ler uma história, de bater um papo, e que a gente às vezes desperdiça. Não dá para, isso em 10 minutos, ok, mas por meses da vida não tem como. Então a vida é agora, a vida é o presente. E não tem conteúdo mais importante nesse momento do que a vida. A vida é o conteúdo. O que a gente está vivendo em casa, né, o que estamos vivendo nas invenções de possibilidade de continuidade de vínculo é o mais importante. E a escola, ela tem uma função social fundamental agora. Nós estamos frente a frente com angústias de morte, né? De perder pessoas queridas, de resguardar a nossa saúde e a do outro, de fazer um laço social de cuidado para que as pessoas com maior situação de vulnerabilidade não se contaminem,
para que as UTIs não lotem. Então, nós estamos num laço social para enfrentar a morte. A escola precisa estar viva. E a escola precisa ser mais viva do que nunca, porque as crianças querem ver esperança na escola. Elas querem ter um lugar para retornar. Elas querem ter o prazer de poder retornar para os seus lugares de pertencimento. Então, a principal missão da escola, de todas as escolas agora, é se manter viva com os vínculos ativos com as crianças, entendendo que nenhum conteúdo é mais importante nesse momento do que a própria vida. É a leitura de mundo que precede a leitura da palavra. E aí a gente entra nesse tempo maravilhoso que é do ensino fundamental 1 e, né, sempre lembrando, como já foi colocado na abertura, que nós estamos falando de crianças, né? Crianças com 10, com 8, com 7, com 6, com 11 anos algumas, mas são crianças. E o fundamental da infância, a nossa fidelidade com as crianças é garantir a qualidade das interações e das brincadeiras. Ah, mas toda a questão da formalidade do ensino é super importante, mas a criança que não brinca livremente, que não constrói brincar simbólico nessa faixa etária especialmente, o prejuízo socioemocional que ela vai ter é grandíssimo. E nós já estamos vendo a conta sendo cobrada no psiquismo das crianças, né? Então, como conciliar o vínculo da escola, a relação com os colegas, com a prof, né? Com essa prof que eles querem tanto ver, que eles querem poder voltar e poder contar tudo aquilo que eles viveram na sua casa, com a garantia de uma infância que vale a pena ser vivida, né? Com todo esse nosso compromisso de honrar a infância das crianças. Esse tempo que começa ali pelos 6 aninhos, até antes da puberdade, antes, né, do início da adolescência, e lembrando que puberdade e adolescência são coisas que às vezes andam juntas e às vezes não andam. Tanto que a gente vê, né, lá com 13, 14 anos, alguns meninos, algumas meninas com um corpo super desenvolvido, né, que já fez a explosão de hormônios, mas se sentindo super criança. E o contrário também, né? Às vezes pensamentos adolescentes, mas com um corpo que ainda não viveu toda a mudança hormonal que a puberdade coloca. Então, entre os modos de sentir e as questões orgânicas, a gente às vezes tem um descompasso. Todos os ensaios da adolescência, os primeiros beijos, as primeiras festinhas, as primeiras, né, dramas de amor, quem eu sou, tudo isso ele fica latente nesse tempo do ensino fundamental 1. Por isso que na psicologia a gente chama de latência, como se tudo tivesse pum, 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 né? Ali batendo na porta, mas que poderá ser vivido quando chegar à adolescência. É um tempo em que as crianças têm muitos medos, medo da Momo, medo da mulher de branco, não sei como é que são os códigos aí em São Paulo, então a medo da mulher do espelho, do jogo do copo, de filme de terror, assim como é ambivalente, porque assim como eles querem saber daquilo que pode causar medo, eles também têm muito medo e recuam. Então, né, as tentativas de jogar jogos que não são para a idade, ai meu Deus, que culpa, o que será que vai acontecer? Então, as crianças elas estão muito envoltas com essas sensações, e é um tempo de muitas idealizações. A prof é a prof mais amada do mundo, porque o primeiro ano foi, a do segundo ano também vai ser, então eles idealizam muito, né, os adultos. Depois, na adolescência, eles nos desrealizam, né? Tem todo o processo de nos ver como humanos, como reais, os pais reais, professores reais, mas nesse tempo do ensino fundamental 1, ainda somos o máximo para eles, né? Fantásticos. Então, é muito importante nessa faixa etária a gente poder oferecer identificações positivas para as crianças e mostrar para elas, para enfrentar tantos medos e que agora estão muito agudizados na quarentena, com medos de dormir, situações alimentares, tudo isso ficou mais à flor da pele. Com as crianças, a gente escuta muitos sintomas, né, agravando nas crianças, que a gente possa oferecer identificações de esperança e positivas, que elas percebam que todo esse esforço que estamos fazendo de não ir para a escola, que elas gostavam tanto, que podiam brincar no recreio, que podiam ver os amigos e aprender coisas legais na interação com os professores,
né? O fato de não estarem podendo ver alguns familiares, de não brincarem no espaço público, que tudo isso está valendo a pena e que elas participam desse laço social de cuidado de si, de cuidado com o outro, de cuidado com o ambiente. As crianças precisam perceber na gente que nós acreditamos que sairemos melhores, que tudo isso vai passar e que a gente tem esperança. E eu sei que fazer essa conversa agora é super delicado, porque tem famílias que estão vivendo situações extremamente dramáticas, né? Tanto de saúde, quanto de situações financeiras, emocionais, né? No casamento. Então, são situações super delicadas e que eu sei o paradoxo de fazer esse pedido, essa conversa nesse momento. Mas pensando nessa latência, que vai lá mais ou menos dos 6 aninhos até os 11, 12, é importante que eles tenham essas referências positivas. Quando nós ligamos a TV, às vezes é tantas notícias doloridas, tantas notícias ruins, que as crianças também ficam sem chão. Elas ainda não têm todo esse estofo psíquico para lidar com tanta carga de coisas negativas, de pensamentos negativos. E como que as crianças simbolizam tudo isso? Vai para a nossa segunda pergunta. As crianças simbolizam, elas conseguem criar uma representação quando elas brincam. E elas precisam sentir que estão brincando. E eu vou explicar um pouquinho isso que eu estou colocando. E brincar é brincar de forma criativa, porque as crianças brincam de forma ativa daquilo que elas vivem passivamente. Isso é Freud que nos ensina. As crianças brincam ativamente daquilo que elas vivem passivamente. Porque no brincar, eu faço uma ilusão de onipotência, eu recrio o mundo. E eu consigo organizar no meu pensamento esse tanto de informação desconexa que está acontecendo. Como as crianças, né, me contam aqui no consultório. Bianca, o que tu acha pior? Um tsunami, um vulcão ou uma pandemia? Um pequeno de 6 anos, do primeiro ano do fundamental, perguntou. Aí eu fiquei em silêncio, eu disse, não sei, o que tu acha? Ele, uma pandemia, né? Porque a gente não enxerga. É isso, a gente está lidando com algo que não enxergamos. Então, para eles é muito difícil, precisa, né, de um pensamento abstrato que eles vão desenvolver lá depois, com 12, 13 anos, quando a gente, né, estudando todo o amadurecimento cognitivo das crianças, eles são muito concretos agora. Então, eles precisam de diálogo, eles precisam de conversa em casa. E esse brincar livre, ele é a base da saúde mental das crianças. Como assim? Quando eu brinco livremente, e não é no jogo, porque uma coisa é a interação na tela. Estou conversando com o meu colega, estou conversando com a minha prof, estou vendo outras pessoas, estou falando com a vovó, estou falando com o vovô. A gente está conversando, interagindo, né? Tem uma troca. E tem um protagonismo, tem um gesto espontâneo da criança nessa troca. O jogo com excesso de telas, né? Esse jogo do 1 para 1, do celular ou do tablet, em que a criança só responde a estímulo, perguntem para os filhos de vocês. Eles acham que não é brincar. Brincar é uma coisa, jogar é outra. O jogo eletrônico não está no campo do brincar para as crianças, porque não é no campo da criatividade. E esse excesso de telas, por mais que nós tenhamos que flexibilizar agora durante o período da quarentena, em função do home office dos pais, de toda uma situação, né, adversa que estamos vivendo, é evidente que todos esses tempos de exposição a telas ficaram flexibilizados, mas quando isso é excessivo, a dissociação para a criança é muito grande. Aumenta o nível de irritabilidade, de intolerância à frustração. As crianças entram, né, dentro de um panorama que é viciante, porque os jogos foram feitos para as crianças terem vontade de jogar mais, e empobrece o brincar simbólico. E empobrecendo o brincar simbólico, inevitavelmente a gente tem a construção de sintomas, de sofrimento. E a gente precisa de uma criança que esteja viva também, que ela também possa se ver protagonista desse processo. E isso vai impactar de forma muito positiva no quanto essa criança vai estar disponível para recriar um vínculo de forma remota, pelo computador, online, com a sua turma de amigos, com a sua prof, para conseguir organizar aquele corpinho e escutar uma proposta da prof com mais disponibilidade. Se essa criança usou excessivamente o computador, o telefone para jogar, qual é o estofo que ela vai ter para
participar de uma atividade remota, né? Entendendo também que cada caso é um caso, cada família é uma família, não tem como homogeneizar tudo isso. Agora é missão da escola oferecer as propostas de curiosidade, de interação com as crianças, o que elas estão aprendendo em casa, o que elas estão investigando em casa, para manter viva essa chama pela aprendizagem. Mas também é importante que as famílias devolvam para a escola com diálogo, com serenidade, entendendo que os ajustes vão sendo feitos na caminhada, qual é o cenário da sua casa. Porque assim como tem famílias com 2 pais intensivistas no hospital, tem famílias com 2 pais, né, home office, mães solas, pais solos, tem das configurações mais diferentes possíveis, dificuldades de acesso, de computador. Então, na medida em que a escola também sabe um pouquinho da realidade de cada estudante, pode ir customizando, personalizando, ajudando a encontrar alternativas. Isso é muito bonito, né? Porque a gente vai criando um jeito comum de estar nesse momento. E com isso a gente entra na regulação do tempo. É muito importante que os pais não entrem numa captura equivocada de que a responsabilidade dos pais ocuparem as crianças durante a quarentena. As crianças precisam estar ocupadas, felizes, né? Estimuladas. Não precisa. Pais, quais são as brincadeiras mais interessantes que vocês lembram da idade em que seus filhos estão hoje? Quando vocês tinham a idade deles. Brincadeiras que nos marcaram até hoje e que dizem muito de quem a gente é, do que gostamos, de como nos relacionamos. Eu lembro, nessa faixa etária, né, entre os 6 e os 12, especialmente das brincadeiras no tempo de férias escolares de verão, em que a gente ia para o litoral gaúcho aqui e tinha uma tarde inteira para brincar. Fazia cabanas nos terrenos desocupados, construía casas imaginárias e outras tantas brincadeiras. E como aquece o coração, como nos faz bem lembrar dessa memória. Então, a gente pode perguntar quais memórias que as nossas crianças, que os nossos filhos levarão deste tempo da quarentena. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E nós todos temos uma fidelidade com as crianças de garantir que eles possam levar boas memórias, interessantes memórias desse tempo. Porque a gente vai falar dessa pandemia por décadas e décadas e décadas. E os nossos filhos vão contar para os filhos deles e para os netos o que viveram e o que passaram nesse tempo. Então a gente pode se perguntar, a serviço do que eu faço algumas coisas, né? Isso que eu estou dizendo, isso que eu estou fazendo com a criança, que jeito de estar no mundo, que memória está construindo nesse tempo? Toda a linguagem do ensino remoto agora, ela é um grande desafio para as escolas, porque a gente, né, porque estamos subvertendo algumas regras do online e estamos experimentando algumas coisas também nos percursos. Quando a gente conversa com o pessoal da Google for Education, tive a oportunidade de fazer algumas lives com quem estuda, né, toda a questão do ensino EAD, remoto, aulas síncronas há muito tempo. O que eles nos colocam? E são muito categóricos nisso. Bianca, aquilo que a gente faz em 4 horas no presencial, a gente precisa transformar em 40 minutos no online. Por quê? Porque a linguagem do digital, a organização do corpo no digital, ela é muito diferente da interação no presencial. Precisa ser mais pocket, precisa ser mais rápido, as crianças precisam ser, né, ali provocadas alguma reflexão, pensamento, recua, volta, volta de novo para o compartilhamento. Por quê? Porque é insustentável uma criança ficar muitas e muitas horas em frente a uma tela sem a perspectiva de ter essa interação, então, em breve tempo, né, com os adultos, com os colegas. E cada criança tem o seu tempo, tem a sua experiência, isso é bastante singular. Quando a gente percebe que está excessivo, é quando percebemos que aquilo está dissociante para a criança, não está mais integrativo. Como assim? Eu estou cheio de preocupações, eu estou com medo que meu papai e que minha mamãe morram, eu estou com medo de infectar os meus avós, eu estou com medo que a minha escola desapareça, ou como me disse uma pitoca de 8 anos essa semana,
eu vou ver minha avó depois de 3 meses. Ela ia lá dar uma volta, né? Será que ela lembra de mim? E ela estava com contato remoto com essa avó. Mas a fantasia, né, é muito grande. Ou, como disse um outro pequeno também do 4º ano, ele assim, nossa, quando nós voltarmos para a escola, a prof vai se dar bem, porque a gente incomodava tanto antes que vai todo mundo voltar com muita saudade, bem quietinho. Pensei com meus botões do ouvido, porque eles vão chegar loucos para correr, para gritar, para botar para fora toda essa energia acumulada, né? Mas as fantasias de culpa e de reparação com a professora, que são bem características da faixa etária ali, correndo soltas, né? Então, quando a criança ela precisa deixar de fora todas essas preocupações, né, descolar o afeto, e nós adultos também, quando a gente tem que excessivamente fazer esse centramento para eu organizar esse corpo e tá ali respondendo, né, a uma proposta, um estímulo, se isso é excessivo e tem pouco protagonismo das crianças, provoca sintomas, provoca sofrimento e provoca a sensação de quebrar, de dissociar a experiência do corpo, do pensamento, né, com toda aquela relação afetiva. Então, os professores estão se desdobrando, sendo muito criativos para construir ideias, jeitos de se relacionar com as crianças da melhor forma possível. E cabe a gente em casa poder fazer esse diálogo, poder fazer essa interação, podendo ler os nossos filhos. Com muito cuidado aos grupos de WhatsApp entre os pais, porque às vezes só fazem com que a gente aumente a ansiedade e acha que o filho do outro é igual ao nosso filho, né? Ou que o filho do outro está fazendo todas as atividades, é só o nosso que não está fazendo. Tem que cuidar muito com esses compartilhamentos. Um grupo de WhatsApp de pais precisa vir para compartilhar esperança, para um apoiar o outro, ajudar o outro, sem excesso de cobrança, de comparação, porque isso não ajuda. E as crianças estão precisando de muito colo, de muito holding. Tudo aquilo que a gente constrói em termos de amadurecimento socioemocional, de desenvolvimento socioemocional, precisa de manutenção. Vou dar um exemplo para vocês. Uma paciente de 8 anos, né, que essa semana fez uma crise de ansiedade bem importante, e a gente começa a juntar os pedacinhos, né? A mãe teve uma suspeita de Covid, ficou em internação dentro da casa, né, isolamento dentro de casa. A suspeita não se confirmou, mas foram 15 dias de isolamento e um medo muito grande da família que ela realmente tivesse contaminado. A criança faz uma plaquinha, põe na porta da casa, cuidado, Covid, né? E segurando a onda ali para não desmontar. Quando ela viu que a mãe não se contaminou, que ela não perdeu a mamãe, ela desmontou. Não tinha como essa criança estar em frente, naquele momento, a uma tela. Enquanto que a sua colega, na sua casa, estava super curtindo a proposta da professora, estava tudo certo, né? E essa criança fez uma demanda no final de semana tão importante à mãe, que a mãe me relata, dizendo assim, eu senti, Bianca, como se eu estivesse lá no puerpério. Era a minha mesma filha do tempo da amamentação. Parecia que ela estava precisando de mim como ela precisava na amamentação. Me veio muito forte essa memória. E foi linda a conexão dessa mãe com essa criança, de fazer essa leitura, entender que sim, ela fez um movimento bem regressivo, né, a um tempo mais primitivo lá do seu desenvolvimento, do seu nascimento, e que precisou que a mãe pudesse olhar ela de novo como um bebê, como se fosse juntar os pedaços, como, né, isso que a gente chama de um hold, desse limite que é o envelopamento. Existem 2 tipos de limite. Existe o limite que é esse castrativo, do não porque não, né, ou que faz cortes, que pode ser gentil e firme ao mesmo tempo, mas que é o limite que corta, que diz, opa, parou aqui. Mas tem o limite também que ele é anterior a este do corte, que é o limite do envelopamento. Muitas das crianças que estão excessivamente agitadas, não é porque falta limite de corte, mas porque falta envelope, porque falta, muitas vezes, esse colo de novo. As crianças estão com saudade de abraçar os amigos. E eles percebem nos professores que os professores estão com muita saudade das crianças. E um professor escolheu ser professor
para dar aula remota em frente a um computador. E ainda mais professor de ensino fundamental, anos iniciais, gosta da interação com a criança, gosta do abraço, gosta da conexão afetiva, da aprendizagem ali na relação, gosta da bagunça da sala de aula, inclusive. Então, nas escutas aos professores, isso vem muito forte, assim, o quanto que a relação com as crianças dá sentido e significado para a vida dos professores. Então, tudo isso está no imaginário, está nesse caldo social que estamos vivendo agora, nesse momento. Então, poder escutar as crianças, poder proporcionar tempo, espaço e a sustentação do brincar livre. Ah, mas o meu filho reclama muito que não tem nada para fazer, de que se não está no jogo, não está no celular, não tem nada para fazer, que está com tédio. Que maravilha! Olha, uma oportunidade das crianças aprenderem a lidar com o tédio, com o ócio. Isso é ótimo. Não precisa os pais estarem todo o tempo em brincadeira. E quando estiverem brincando com seus filhos, que seja 15, 20 minutos por dia, que seja inteiro, sem celular, porque os adultos também estão hiperdemandados pelas redes sociais, tanto de trabalho como conexão com amigos e etc. E a gente entende, está todo mundo demandado nesse sentido, mas as crianças precisam de conexão verdadeira, dessa que a gente está realmente inteiro ali com ela e que ela sinta isso, porque isso vai enchendo a gasolina das crianças, né? De amor, de afeto, de senso de aceitação. Assim como também é muito importante que as crianças possam ser envolvidas nas tarefas domiciliares da casa, que elas também possam ser convidadas a participarem da rotina de organização dos espaços, da mesa do jantar, do almoço. Às vezes os pais subestimam muito a capacidade das crianças de se envolverem nessas atividades domésticas. Ou pedem 1, 2, 3, 4 vezes. Se a criança não vai, recuam e acabam fazendo por ela. Aí a criança entende que ela pode esperar um pouquinho que alguém vai fazer por ela. Às vezes mesmo com xingão, né, ou com uma briga, mas quando a gente faz um pedido e depois a gente mesmo desrespeita a combinação que a gente fez, para as crianças fica uma mensagem dupla e para elas é difícil. Então, expressar gratidão pelas crianças também é importante. Que importante esse desenho que você fez para a gente, olha como alegrou o nosso dia, olha como deixou a nossa casa mais bonita, que bom que você me ajudou aqui a organizar as compras do supermercado, porque isso também aliviou meu dia. Às vezes a gente só fazer um reconhecimento, que não é um elogio, mas é uma expressão de gratidão. Isso eleva o senso de aceitação, de autoestima, de alto valor das crianças lá nas alturas. E nesse momento de excesso de convivência, e irritabilidade das crianças por não poderem ter os espaços para brincar, ser felizes, se relacionar, e, né, especialmente a sua escola, as crianças acabam dando muito motivo para serem chamadas a atenção, para receberem, às vezes, né, uma consideração mais brava dos pais, e a gente tem que cuidar muito para isso não virar a tônica da casa, porque entra em ciclos muito complicados depois da gente desfazer esses ciclos, né? De punição e recompensa que não levam a lugar nenhum, só levam a afastamento e a entristecimento né, de todos da casa. Então, nesse momento, nada é mais importante do que o vínculo familiar. Nós estamos em isolamento, nós estamos dentro das nossas casas, numa hiperconvivência. Nada é mais importante do que isso. E as escolas entendem isso. As escolas entendem que o mais importante agora é essa garantia. A gente vai ter semanas melhores, a gente vai ter semanas mais difíceis, e poder dizer, olha, essa semana foi difícil, né? O meu filho chorou e falou que estava com saudade dos colegas, ou estava com um comportamento que a gente não conseguiu ler ainda bem o que é. Ok, né? Só o fato da gente poder falar sobre isso e criar redes de apoio já suaviza e traz, né, um pouco mais de leveza para o cotidiano de todos nós. Queridos colegas, gostariam de fazer algum tipo de consideração já nesse momento? Eu não sei se Simone e Carol querem fazer algum comentário. Bianca, a gente recebeu uma pergunta que eu acho que tem um link bacana com o que você está dizendo, então eu já vou aproveitar para fazê-la agora.
Ótimo. Uma mãe pergunta assim: como lidar com a ansiedade infantil quando ela é reflexo da ansiedade dos próprios adultos? Uma coisa que a gente estava conversando antes de abrir a sala de espera da live para vocês é exatamente isso. Estamos todos vivendo um momento de dificuldades, alguns mais, outros menos, mas o fato é que está difícil para todo mundo. Com o prolongamento desse período, isso vai ficando cada vez mais complicado de administrar as próprias emoções, sabendo que isso é muito importante, isso é fundante para dar contorno para as crianças. Então, eu achei pertinente nesse momento, eu aproveitei para fazer. Ótima pergunta. Então, agradeço a mãe que fez. Nós, como adultos, seja na família ou na escola, precisamos entender que criança não é massinha de modelar, que a gente modela a criança como gostaríamos. A nossa função não é essa. A nossa função é ambiental. Como assim? É proporcionar um ambiente saudável para que a criança possa ser espontânea, para que ela possa ser ela mesma, para que ela possa fazer os ensaios de erros, acertos e descobrir suas próprias capacidades, se sentir contribuinte do ambiente em que ela está, né, aumentando esse senso de aceitação, de importância, e que esse ambiente possa ser um ambiente de confiança para as crianças. Quando a gente fala isso, a gente entra num tema muito importante que é dos vínculos seguros, porque eles são depois protetivos para comportamentos de risco lá na adolescência. A ansiedade dos adultos, ela impacta diretamente nas crianças. As crianças são uma estação climática da casa. Quando o casamento não vai bem, quando os adultos não estão legais, né? Por qualquer motivo que seja, impressionante. As crianças, ainda mais nessa faixa etária, são muito esponjosas. E elas acabam, às vezes, sendo um elo para pedir ajuda, para dizer, olha para mim, olha para você mesmo, dentro de uma situação adversa. Então, garantir o ambiente significa que nós precisamos, como adultos, garantir o investimento na nossa saúde mental. Tem muitas coisas que são terapêuticas, não é só a terapia que é terapêutica. O cuidado de si, ele também é mostrado pelo exemplo para as crianças. Ano passado, eu fiz um workshop para pais e adolescentes juntos que me marcou profundamente, porque dentre tantas coisas que os adolescentes poderiam solicitar aos pais, o que veio muito forte é: pais, cuidem de vocês mesmos, vocês só trabalham, a gente queria ter mais tempo em família, vocês não cuidam da alimentação de vocês. E nós, os pais se impactaram muito com aquele relato, e foi um relato honesto, olho no olho, né? Cerca de 30 adolescentes, famílias que não se conheciam, e era o mesmo discurso: pais, nós precisamos que vocês cuidem de vocês. Então, nessa faixa etária agora, talvez isso não venha com um discurso tão organizado das crianças, porque elas estão desenvolvendo a linguagem. O corpinho, às vezes, chega antes em demonstrar, né, aquilo que eles estão precisando do que as palavras. Se a ansiedade dos pais está impactando excessivamente a saúde mental das crianças e os pais tiveram a sensibilidade de fazer esse reconhecimento, de olhar e entenderem isso, invistam em si mesmos, porque isso garante toda a função ambiental que a escola e que a família precisa oferecer para essa criança poder se desenvolver bem, né? Com um ambiente de liberdade, que sustente o seu brincar livre, o seu ócio, que não seja reativo excessivamente à criança. Quando a gente vai trabalhar o tema de birras, de conflitos de comunicação, né, de acordos combinados dentro de casa, limites, a gente sempre tem que poder olhar se esse pai, se essa mãe está conseguindo ter o seu tempo para se organizar emocionalmente e se tornar mais proativo na relação com os filhos e menos reativo àquilo que as crianças trazem. A educação para a paz, toda uma comunicação que não seja violenta, uma parentalidade consciente, ela parte primeiro do autocuidado dos adultos entenderem que eles precisam estar integrados cerebralmente, emocionalmente, para poder lidar de forma assertiva e não reativa nas situações com as crianças. E geralmente, quando a gente é muito reativo com as crianças, quando o nosso nível de ansiedade está nas alturas, a gente tende a buscar lá a nossa criança interior,
como a gente reagiria quando criança. Mas esse é um papo longo para a gente fazer, interessante. E acho que entra naquilo que foi trazido na terceira pergunta, que é sobre o tempo. Gente, o tempo é um grande desafio agora. Ao mesmo tempo em que temos tempo demais com as crianças em casa, não dá a sensação de que falta tempo? Qual pai, qual mãe, qual professor, gestor pedagógico que em março de 2020 não tinha como objetivo de vida reorganizar o seu tempo, porque, né, estava trabalhando demais, ou dedicando tempo demais para os outros e menos para si, com essa lógica super produtivista que está no social, o que a gente chama de sociedade no cansaço na sociologia. A gente vem de um tempo de uma sociedade do cansaço, em que a gente não precisa mais que nos explorem, nós mesmos fazemos o favor de nos autoexplorar, com demandas excessivas, com tempo curto excessivo. E a pandemia vem, pá, dar uma rasteira em todo mundo, né, em relação a isso. Para algumas famílias, muito mais cobradas nos seus ambientes de trabalho, com home office muito estressante, e outras vivendo uma experiência completamente diferente, às vezes, né, de situações de empregos que foram desfeitos, ou se vendo mais tempo dentro de casa, de alguma maneira ou de outra, né? Então, todos nessa situação. Ou também na situação de pais que estão envolvidos na linha de frente do combate à Covid, faltando tempo, né, para poder estar com seus filhos. Eu escutei de uma mãe que disse: Bianca, eu queria ter essa experiência da quarentena, porque eu trabalho no hospital direto e os meus colegas não estão podendo ir, porque ou estão contaminados ou estão com suspeita, e eu fico cobrindo a falta de todo mundo e eu não sei o que é quarentena. Então, como é singular para cada pessoa. Agora, a relação com o tempo diz muito dos nossos afetos. Um grande desafio dessa quarentena, é a construção de intimidade. Se a gente continua na mesma lógica de super ocupados, super produtividade, seja com as crianças, né, na relação com a escola, com o nosso trabalho, ou às vezes numa autoexploração sem sentido de nós próprios, né, como adultos, a gente perde a oportunidade da intimidade. Os professores estão vivendo cenas lindas com as crianças. Olha aqui, prof, meu pet. Aí mostra o cachorrinho, mostra o gatinho. Esse é o meu quarto. Ou aparece de pijama, ou aparece comendo uma coisa diferente. Mostra a vovó, mostra não sei quem. Então, os professores estão podendo aproveitar também dessa oferta da intimidade das crianças para trazer isso, integrar isso para a sala de aula, mesmo que essa sala de aula seja essa virtual no momento, né? Porque isso presentifica, humaniza a relação. E nós, dentro de casa, também somos desafiados a exercitar esse jogo de intimidade. Quantos de nós não se viu com pouca intimidade com os filhos quando chegou a quarentena? Então, é uma questão para a gente poder pensar. E toda a relação de cuidado e a construção da moralidade que está ligada à ética do cuidado, ela parte de relações de intimidade. Quanto mais intimidade eu crio, mais importância eu dou e mais eu me permito a cuidar. Isso vale de uma relação com o seu corpo, com a sua alimentação, com os seus pensamentos, com o seu espaço da casa, com o seu quarto, com a sala. As crianças estão aprendendo a subverter o espaço da casa, que para muitas famílias era um espaço dormitório às vezes, né? Eu ia para dormir, o trânsito pesado, várias situações do cotidiano, e essa casa agora não se torna mais dormitório, ela se torna um espaço de moradia, e ela precisa ser inserida de afeto, ela precisa estar... As crianças precisam mais de adultos que tenham prazer em estar com elas, que se divirtam, que desfrutem da companhia delas, do que né? Isso é mais importante do que o almoço ser servido na hora certa, a casa ser mantida limpa, todas as atividades escolares estarem feitas, e com isso a gente vai criando uma outra relação com o tempo, não só o tempo de cumprir tarefas, mas o tempo da vida, o tempo que faz a vida valer a pena de ser vivida. Essa quarentena nos desafia a gente criar estratégias e condições que a gente continue mostrando para as crianças que a vida vale a pena ser vivida.
que ser adulto não é só reclamar dos boletos para pagar, se queixar do casamento ou, né, se incomodar com o trabalho. Ser adulto também é uma possibilidade de a gente ser feliz, porque senão que vontade que vai dar de crescer para as crianças? Nenhuma. Essa transmissão geracional tem muito impacto na fase da latência, que é essa fase dos 6 até os 12 anos, né? Eu coloco um marcador temporal, mas isso não é certinho conforme idade, isso é super relativo. E a gente fala de algo tão importante que precisa ser cultivado, cuidado, que é o desejo pela aprendizagem. As crianças entram no primeiro ano, umas sabendo ler, escrever, outras nem reconhecendo as letras ainda, né? Tempos de alfabetização completamente diversos. E a gente tem que acalmar o coração, entender que as crianças vão se alfabetizar, que elas vão dar conta de todas as aprendizagens que a escola tinha proposto, que se não for nesse ano, no outro, porque o que elas estão aprendendo em termos de habilidades e competências agora de vida não tem parâmetro, se a gente souber aproveitar essas oportunidades também. Então, essa entrada no ensino formal, essa passagem da educação infantil para o ensino fundamental 1, é o tempo das grandes investigações, das perguntas das crianças, do quanto que elas querem aprender sobre o mundo, né? E a escola, como essa grande contadora de histórias, conta a história da humanidade, da literatura, da geografia, da matemática, do português. E a escola também, nesse momento, está contando a história da humanidade sobre esse fato histórico que vivemos hoje, presente, juntos, estamos agora vivendo juntos e criando uma narrativa sobre isso. Então, esse desejo pela aprendizagem não pode ser massacrado pelo excesso de tarefismo, pelo excesso de situações em casa que deixam as crianças desconectadas delas mesmas, como os jogos excessivos de computador, né, ou cobranças excessivas também. E cada família pode sensibilizar o olhar para aquilo que funciona para o seu filho, não significa que funcione para o outro, né? As questões vão sendo customizadas, vividas de formas bastante particulares mesmo. Né? Mais alguma pergunta? A gente tem comentários aqui agradecendo muito, dizendo que as reflexões estão ajudando bastante. Mas tem uma pergunta que eu acho muito bacana, que ela acho que de alguma maneira amarra um pouco do que a gente está conversando e já encaminha, porque será a nossa última, infelizmente. Tem uma mãe que pede, que gostaria de ouvir um pouco de você, como lidar com o distanciamento das crianças, das outras crianças. Como minimizar os impactos da falta que o brincar com outras crianças faz nesse momento? É muito duro. É muito duro, tá? Eu escuto muito dos pais, nossa, quando a gente retornar, eu vou dar o melhor presente de dia dos professores para o professor, porque eu vou botar num pedestal, vou chegar com um carro de som, né? Brincando um pouco com a situação. Os professores são incríveis, como é que eles dão conta? Gente, numa sala de aula, a gente faz uma gestão de sala de aula porque tem criança interagindo com criança. A sala de aula de qualidade que vocês tiveram a oportunidade de viver com os filhos de vocês até março, né? No Rainha da Paz, é porque ela é feita pela conexão, ela não é feita pelo controle. Gestão de sala de aula que realmente é, né, feita com qualidade é pela conexão. E a construção de acordos, de combinados, se dá por esta via. E não por um professor super manda-chuva que está lá gritando com as crianças e mandando. Isso já passou, né, gente? Já passou para essa geração, nem responde mais. Nenhum professor com esse perfil se sustenta hoje em escola nenhuma, né? Ainda bem que nós evoluímos nesse sentido e temos professores maravilhosos que estão ressignificando toda uma metodologia de sala de aula de forma bárbara. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nada supera, nada se iguala ao brincar com outras crianças. Essa zona maravilhosa do brincar transicional, do brincar compartilhado. Criança precisa de criança para brincar. Então, isso que vocês estão vivendo, pais, em casa, dessa angústia das crianças, da ansiedade, relaxem, porque é isso mesmo, né? Não se cobrem tanto. Não peguem, como eu brinco, o chicote da culpa e dizer, nossa, que mãe que eu sou, que pai que eu sou, porque, olha, meu filho está triste. As crianças vão ter que ter direito de ficar triste nessa quarentena. Elas precisam ter a permissão de se entristecerem, porque aquilo que não vier na palavra, e se elas não tiverem essa permissão, a gente vai ter
situações psíquicas mais graves ainda. Como lidar com isso? A gente precisa ser criativo, né? Então, muito importante que as crianças possam brincar com materiais desestruturados, brincar com sucata, brincar com massinha de modelar, com aquarela, materiais expressivos. Meu filho não gosta, nunca gostou. Convida, senta junto, brinca um pouco. Às vezes, as crianças precisam só de um gatilho, só de uma entrada para brincar, montar uma cabaninha dentro de casa e depois elas mergulham e vão criando seus mundos imaginários maravilhosos. Porque quando nós somos frustrados, o único jeito da gente lidar com a frustração de forma saudável é pela aceitação e na criatividade. E isso vale para a vida adulta, isso vale para as crianças também. Saúde mental não tem a ver com diagnóstico. Saúde mental tem a gente poder fazer a vida valer a pena, essa vida ser interessante. E essa vida criativa é a vida que eu não me sinto só respondendo a demandas de outrem. Quando eu estou numa relação de submissão excessiva à realidade, eu tendo a entrar numa posição de sofrimento. Então, se a gente está submisso demais aos nossos próprios medos, ao tempo, ao relógio, né, às exigências do que for, do trabalho, a gente tende a entrar em sofrimento e a nossa saúde mental fica prejudicada. A gente precisa se sentir ativo, criativo, protagonista, para realmente, né, esse cotidiano ter sentido, ter significado. E com as crianças também é do mesmo jeito. Vai fazer uma interação falando pelo vídeo com o coleguinha. Tem famílias que estão buscando relações com quem também está quarentenado. Isso é bem discutível, mas cada família pode avaliar aquilo que é possível para a sua realidade e entendendo que eu não vou conseguir suprir toda a falta que os outros amigos estão fazendo na vida do meu filho. Que essa criança ela é capaz, ela é potente de lidar com isso. Não olhem para os filhos com um olhar de excessiva pena. Por mais que doe, a gente tem pena mesmo do que, né, de tudo isso que a gente está vivendo. Mas as crianças têm uma capacidade de resiliência maravilhosa. E elas estão dando um baile de como lidar com os desafios da quarentena. As crianças são muito potentes para isso. Desenho, todo esse brincar, né, expressivo e a arte tem de ajudar muito nesse momento. E explicar para as crianças que isso não é para sempre. As crianças têm muito medo de que seja para sempre. Hoje um também me perguntou assim, Bianca, onde é que mora o coronavírus? 6 anos. Onde mora o coronavírus? Eu disse, onde mora o coronavírus? Ele, acho que é no espaço sideral, né? Será que ele vai ficar muito tempo passeando por aqui? E eles criam, né, imaginações. Tudo aquilo que vem pelo brincar, por essa narrativa fantástica das crianças, tem a oportunidade de ser mais elaborado. Então, às vezes, é poder explicar o que está acontecendo, não subestimar a capacidade de entendimento das crianças, ser franco, ser honesto, mas com esperança para eles. E dizer, logo, logo, vai poder brincar no intervalo lá da sua escola, vai poder reencontrar os seus amigos, a sua prof. Por quê? Porque os seus amigos, a sua prof, os seus professores também estão com muita vontade de vê-lo novamente, né? E isso garante esse laço social. Por isso que a escola viva, ativa, que faz manutenção de vínculo agora, ela é estruturante para o psiquismo das crianças, né? Ela sustenta mundos possíveis que, às vezes, em casa, quando a gente está com muita dor, com muita angústia, muita ansiedade, a gente não está conseguindo sustentar para eles, né? Temos ainda 5 minutinhos. Sim. Será que alguma outra consideração? Olha, aqui a gente tem muitos agradecimentos, muita gente agradecendo a sua fala. Eu não consigo entrar aqui no bate-papo. Eu, quando conversei com a equipe gestora sobre te convidar, Bianca, falei para eles uma coisa que queria falar para você e falar para todo mundo. Acho que a Bianca, ela tem uma capacidade de falar de coisas muito profundas, de uma maneira muito didática, muito acessível, muito generosa e esperançosa. Porque é isso mesmo. A gente estava, antes de entrar, contando para a Bianca que as crianças aqui de São Paulo, que ela estava falando que lá em Porto Alegre, há poucos dias, já não podia descer nem brincar no prédio. Eu falei, bom, aqui a gente não pode, desde o meio de março, descer e brincar no prédio. Então, é um período extremamente prolongado de corpos adormecidos, de relações recolhidas.
E isso tem um impacto, a gente não pode dizer que não tenha. Mas a Bianca consegue falar de tudo isso, nos tirando uma culpa, que é isso mesmo, a gente como pais tem, e também trazendo esperança. Por isso do desejo de te trazer, e acho que foi realmente muito importante para todos nós te ouvirmos. Queria aproveitar para todos os pais que estão aqui, dizendo que essa semana a gente começa, a partir do pedido de vocês, na verdade, a impressão das atividades que vocês puderam escolher, se vocês querem ou não buscar na escola. E eu só queria reforçar uma coisa que a gente mandou pelo aplicativo, que é muito importante. Quem puder, leve as crianças. Porque a gente vai fazer um sistema que vocês vão poder entrar pela portaria da Dona Elisa, não vão poder sair do carro, tá, gente? Mas vocês vão poder entrar pela portaria e pegar as atividades dentro da escola. As crianças vão poder ver a escola. E a gente acha que isso vai ser muito importante, eles verem que tá tudo lá, que tá tudo esperando por eles, que tá tudo sendo cuidado, continua sendo o espaço de todos nós. Então, para quem puder, leve os filhos de vocês, porque a gente acha que vai ser uma experiência muito importante. Essa semana a gente vai soltar um vídeo no aplicativo, porque um aluno pequeno falou antes das férias, numa aula remota, que estava com muito medo. Como é que estava a escola? Como é que está a escola se não tem ninguém lá para cuidar? Será que tem rato? Será que entrou barata na nossa escola porque não tem ninguém lá cuidando? E a gente achou isso tão forte. E aí, por conta disso, eu fui lá na escola e fiz um vídeo para mostrar que a escola tá linda, tá cuidada, tá tudo bem, que a gente continua sendo uma comunidade. Então, eu queria só reforçar esse convite para vocês, por favor, quem puder, claro, levar as crianças, não vai poder descer do carro, mas vai poder encontrar as orientadoras, vão estar lá, as assistentes de curso vão estar lá, vai ser muito importante para eles, para a gente também, mas muito, muito importante para eles. Tá bom? Acho que é isso. Simone e Carol, querem falar alguma coisa? Não? Agradecer, Bianca, de verdade. Também quero agradecer a oportunidade, o momento. Que bom que a pandemia nos trouxe coisas realmente boas e a gente não conseguiria te trazer de Porto Alegre para uma reunião de pais, mas conseguimos para uma live. Olha que bacana. Ai, joia. Fico super feliz. Obrigada pelo convite. Desejo também para a equipe da escola esse mesmo olhar de esperança e né, de essa escuta atenta ao que as crianças têm a dizer. Acho que esse último relato é muito importante, Maria, assim, o que eles têm a dizer e a gente respeitar e valorizar o que as crianças nos colocam, né? E dar voz para isso. Isso humaniza as crianças e é integrativo para elas. Então, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Um grande abraço para as famílias. Quem quiser continuar conversando, alguma dúvida, pode procurar nas redes sociais, pelo nome ou pela consultoria, que é a Vinculum Consultoria, que eu vou estar à disposição para a gente continuar trocando. Obrigada. Obrigada mesmo. Gente, boa noite. Acompanhem as outras lives. Claro que nem todos vocês têm filhos nas outras idades, mas a gente escolheu temas muito pertinentes não só para as faixas etárias, mas para o momento que a gente está vivendo. Então, quem puder, acompanhe, porque com certeza vão ser momentos de boas reflexões. Tá bom? Essa live está sendo gravada e vai ficar depois disponível para as famílias. Então, quem quiser depois voltar a assistir via aplicativo, ela vai estar disponível para as famílias e para os educadores, tá bom? Gente, muito obrigada, boa noite e até a próxima. Tchau, Bianca, obrigada. Tchau, querida.